No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês vários tipos de papéis que a gente utiliza para trabalhar com papelaria artesanal em casa. Meu nome é Sara Gisela e eu tô muito feliz em ter vocês hoje aqui no meu canal. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre papel, né, tamanho, gramatura, tipos de papéis. E no final tem o nosso projeto lindo, que é esse bloquinho aqui, com as folhas coloridas, feito com papel sulfite, muito fácil de fazer. Então, primeiro eu quero começar a falar sobre o tamanho dos papéis, que algumas pessoas ainda têm dúvida, né? A gente normalmente utiliza em nossos trabalhos para fazer capa, né, de encadernação, o tamanho A4, tá? Mas a depender do seu projeto, você também pode utilizar o tamanho A3. E para você não ter mais dúvida qual tamanho A3, quando as pessoas falarem assim, seu universitário, você vai ter que usar um tamanho A3 para poder fazer a sua capa. Então, você vai saber que é como se fosse duas folhas de A4 juntas, tá? Ela vai ficar no tamanho de 42 por 29,7. Para isso, você vai ter que ter uma impressora, né, específica para poder imprimir esse tamanho aqui desse papel. Normalmente, as impressoras que a gente tem em casa são as mais encontradas, né, no comércio, imprime tamanho A4, que é esse tamanho aqui. Tá, mas para eu imprimir o miolo de uma agenda, de um planner, de uma caderneta, eu vou utilizar normalmente o tamanho A5. E qual é o tamanho A5? O tamanho A5 nada mais é que um A4 dobrado ao meio. Esse é o tamanho A5, tá? Ele vai ter a medida de 21 por 14,85. Esse é o tamanho A5. Mas, às vezes, você vai precisar também imprimir, fazer uma mini agenda, um bloquinho do tamanho A6. E qual é o tamanho A6? O tamanho A6 nada mais é que um A5 dobrado ao meio. Aqui. Como se fosse um A4, né, dobrado 4 vezes. Esse aqui é o tamanho A6, né? Ele vai ter a medida de 14 por 85 de altura e 10,5 de largura. Esse é o tamanho A6. E esses são normalmente os padrões que a gente utiliza na encadernação. Lógico, você pode criar o seu layout com outros tamanhos, outras variações. Mas esses são os tamanhos padrões que a gente utiliza, não só na encadernação, mas em projetos. Agora eu vou falar um pouco sobre a gramatura dos papéis, né? A depender do seu projeto, do que você vai fazer, você tem que saber qual a gramatura correta para poder não ficar um projeto muito estranho. Por exemplo, você vai fazer uma agenda de uma folha, né? Uma página por folha, né? Então, se você utilizar um papel muito grosso, ela vai ficar uma agenda muito grossa. Então, você não vai conseguir fechar, vai ficar uma apresentação desagradável para o seu cliente não vai conseguir passar. Então, você tem que saber essas gramaturas para poder fazer o seu projeto correto. Não só para fazer o miolo, né? Para você fazer só a capa também. Se você utiliza um papel adesivo ou um papel offset para fazer a sua capa com papel muito fino, a granulação do papelão vai acabar ficando visível. Então, você tem que saber também qual o papel correto para poder fazer esse acabamento da capa, né? Aqui no ateliê, normalmente a gente usa para fazer miolo, né? O offset, o papel offset. E o papel offset, ele tem essas gramaturas aqui. Essas aqui são as que eu tenho aqui no ateliê, tá? Essa aqui, normalmente, eu utilizo para fazer agenda, né? Com uma página. Pode usar 75 gramas? Pode utilizar o de 75 gramas, né? Que é o papel sulfite. Mas eu não gosto muito, porque se a pessoa utilizar uma canetinha ou um marca-página, vai acabar passando pro outro lado. Essa aqui passa sim, mas ela vai passar bem menos, tá? Os 120 gramas, normalmente eu utilizo para fazer o miolo do planner, porque aí eu vou ter certeza que o meu cliente vai utilizar um marca-página para poder enfeitar o seu planner. Normalmente as pessoas que utilizam o planner gostam de fazer marcações, né? Então, o 120 não vai passar a marca, nem caneta gel, nem nada, não vai passar marcação pro outro lado. Esse aqui é o 180, tá? Normalmente eu utilizo esse 180 para fazer... Dá para você fazer as divisórias, tá? As que não tem aba, dá para você utilizar as divisórias, fazer as divisórias com 180.
E também você pode fazer a guarda, o acabamento interno, né? Que a gente chama de guarda do seu produto, né? Seja de um planner, de uma agenda ou de uma caderneta, um caderno, enfim. Esse aqui é o 240, esse aqui é o mais grosso, tá? Eu utilizo ele para fazer as divisórias com aba, porque ele fica mais resistente, né? O 240, ele é bem resistente, tá vendo? O 180, ele já é um pouco mais fino. O 120 é como se fosse uma folha de caderno normal, mas ele é um pouco mais grosso. E o 90 gramas, ele é bem fino. Não sei se vai dar pra mostrar no vídeo, mas ele tem uma diferença ao toque, só em você pegar, ó. Esse aqui é o 240, tá? E esse aqui é o de 90. A mesma força, tá vendo? Tem essa diferença. Então, normalmente são essas. Aqui eu tô mostrando pra vocês no papel offset, mas a depender do papel, tem várias gramaturas correspondentes. E aí você tem que ver o que você vai utilizar no seu projeto, tá bom? Agora eu vou falar da parte que eu mais gosto, que são os papéis, tá? Eu separei alguns tipos de papéis que eu mais utilizo aqui no ateliê. Esse aqui é o papel fotográfico. Eu utilizo bastante aqui no ateliê, tá? Pra fazer minhas capas, tanto o gloss quanto o mate. Esse aqui é o gloss, tá vendo? Ele tem tipo um brilho. Eu uso mais esse aqui pra fazer cartelas de adesivos, porque eu acho que o acabamento fica mais bonitinho. Eu uso bastante. E esse aqui é um mate. É um mate, ele é fosco, tá? Eu utilizo ele na gramatura normalmente 115, papel adesivo. Mas você pode comprar o mate normal, o gloss normal, que dá também tranquilo, tá? Pra vocês fazerem a capa de vocês no tamanho A4. Esse aqui é o papel sulfite, tá? Normalmente a gente encontra, né, em qualquer papelaria. Ele tem uma gramatura de 75 gramas, tá vendo? Ele é bem fininho, tá? Você pode fazer bloquinhos com impressão, sem impressão, e ele tem esse colorido também que eu acho bem bonito. Esse aqui é o offset, tá? Como eu já mostrei pra vocês, eu utilizo várias gramaturas aqui no ateliê. Basicamente, ele é um papel sulfite, só que a diferença é na fabricação dos dois tipos de papel, né? O sulfite, ele utiliza um tipo de conservante que esse daqui não tem, então ele acaba sendo um pouco menos ácido, né? E me estraga menos a impressão. Esse aqui é o papel pólen, tá? Algumas pessoas chamam também de avena, mas eu acho que depende muito do fabricante. O papel pólen tem na gramatura 80 e 90, eu gosto de utilizar o 90 gramas aqui no ateliê, e eu faço as cadernetas com ele, né? Justamente por ele ter essa cor, ele é mais agradável, né, a leitura. Então, as pessoas que gostam de escrever, fazer diário, bullet journal, para desenhar, eles gostam bastante desse papel aqui, e eu tô utilizando bastante ele nas cadernetas. Esse aqui é o papel craft, tá? Ele é um papel mais rústico. Eu gosto de utilizar ele para fazer embalagens, tá? Eu utilizava bastante ele para fazer minhas caixinhas, né? Na época que eu trabalhava com papelaria de festas. Ele é um papel mais grosso e ele tem a cor da madeira. Ele não é colorido, ele não é assim dessa cor, tá? Ele é um pouco diferente do papel reciclado. Esse aqui é um papel reciclado, tá? Para vocês não confundirem. Ele é um pouco mais escuro, o papel craft, tá? Esse papel reciclado aqui, numa gramatura mais fina, esse aqui é um de 180. Mas numa gramatura mais fina, você pode fazer miolo de bloquinho e fazer a capa com o craft. Fica lindo essa junção aqui. Já imprimi no craft, tá? O preto, numa impressora laser, mas o colorido eu nunca imprimi, então não posso falar pra vocês. O preto ele fica um pouco falhado, porque ele tem tipo uma textura, tá? E então ela não fica uma impressão perfeita, mas dá pra você fazer embalagens e fica lindo demais. E esse aqui é o Color Plus, tá? Eu gosto bastante dele pra fazer as guardas e pra fazer bolsinhos dos meus produtos. Eu utilizava bastante ele pra fazer caixinhas, fazer fundo de topo de bolo, fazer fundo de tag, porque eu sempre gostei de trabalhar com camadas, então eu sempre utilizava esse tipo de papel. Ele tem o fosco, tá? E ele tem esse daqui, o metálico, que eu acho
lindo demais. Usava bastante esse. E por que que ele é diferente de um outro papel colorido? Porque um papel colorido, às vezes ele vem só com acabamento de tinta por cima. E o Color Plus não, ele é colorido na massa. Ó, se eu rasgar, tá vendo? Você não vai aparecer aquela parte branca. Então, esse é um papel especial, né? Que as pessoas chamam de papel especial, justamente por ele ter esse acabamento diferenciado. Vai precisar de 19 folhas de sulfite. Eu utilizo esse aqui, essa marca, tá? Gosto bastante dela. Colorido, você pode fazer colorido ou branco. O nosso projetinho, que você vai imprimir lá na descrição, o link vai estar lá. Cola branca, estilete, espátula, dobradeira e régua. Caso você queira laminar, a gente vai utilizar o vinil transparente fosco, ou caso você não encontre, normalmente eu compro ele em rolo em casas de comunicação visual. Caso você não encontre o vinil, você pode utilizar um contact, tá? Transparente, para poder fazer a laminação do nosso projeto. Você vai pegar as suas 19 folhas de A4 e cortar no tamanho A6. Né? Faz essa marcação e corta. Pra montar os bloquinhos assim, tá? Aqui ele já tá colado. Se você tem dúvida como é que faz essa cola, você vai lá no primeiro bloco que eu te explico direitinho como é que a gente faz o bloquinho. É a mesma técnica, tá bom? Você pode fazer assim, desse jeito, colorido, você pode fazer branco, ou você pode montar assim, do jeito que tá esse aqui. Todo coloridinho em partes, ok? Agora a gente vai cortar o nosso projeto, tá? Aqui eu usei uma folha de 240 gramas, porque como é capa, eu preciso desse papel para poder deixar ele mais grosso, tá? A capa mais grossinha. Ah, antes de cortar, eu coloquei essas marcações aqui em uma linha tracejada mais forte, porque nessas duas linhas aqui, a gente vai marcar, tá? A gente não vai cortar aqui no meio. A gente precisa dessas duas marcações pra gente poder dobrar e fazer o acabamento da parte de cima da capa. Já tá cortada, já está marcada, então a gente vai dobrar. Ela vai ficar assim, ok? Aqui a gente vai encaixar o nosso bloquinho, depois de colado o fundo, assim. Agora vamos colar o nosso bloquinho, tá? A nosso bloquinho não, a nossa capa. Eu gosto de colocar, como eu tô fazendo mais rápido aqui pra mostrar pra vocês, eu vou usar essa cola de silicone. Mas você pode utilizar essa cola branca aqui, que não tem problema, tá? Só esperar o tempo de secagem. Pronto, já está colado o nosso bloquinho. Você pode agora simplesmente colocar o bloquinho aqui e finalizar, tá? Fazer o refile aqui, caso precise. Mas eu vou laminar, como eu falei pra vocês, eu vou utilizar o vinil, tá? Vou mostrar pra vocês como que a gente lamina. Aqui eu já cortei o pedaço do vinil, tá? Vou tirar a ponta, ó como ele é fosco. Ele não tem, ele tem como se fosse semibrilho, tá? Eu colo uma parte aqui na mesa, pra ele não fugir, o papel não fugir. E vem passando a espátula. Depois que você passou a espátula e tirou o line, tá? Você vem no outro sentido. Eu passei nesse sentido, agora vem no outro sentido pra criar aderência, ok? Agora a gente vem tirando, fazendo o acabamento.
Pronto, e esse é o nosso bloquinho depois de laminado. Agora a gente vai colar o bloco. Para colar o bloco, eu vou utilizar a cola aqui nessa parte. Não vai pegar na capa não, tá? É como se fosse essa parte aqui de cima, ok? Eu vou utilizar, tô usando a mesma cola de silicone para poder ser mais rápido, porque ela seca mais rápido. Passei cola e agora eu venho com o bloquinho e coloco a linha aqui e fecho, tá? Aperto bem para ele poder colar aqui nessa parte de cima. Ok? E tá pronto o nosso bloquinho. Ó, o acabamento que ele fica, tá? Esse aqui tá mole ainda, não vou mexer nele não, deixa ele secar. Depois, vocês viram que ficou uma pontazinha aqui do bloco, tá? Eu posso vir com estilete e fazer esse acabamento pra ele poder ficar certinho com uma ponta de cá. Tá bom? E esse aqui foram os nossos projetinhos, os nossos bloquinhos de hoje. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao papel, qual papel utilizar, pode colocar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Não se esqueça de dar seu like no vídeo, de comentar, de compartilhar com pessoas que querem também aprender sobre papelaria artesanal e de se inscrever no canal. Tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!